Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro Secreto da Carreira, LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira, e você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. No Brasil, nós somos feitos para vencer. Aqui, eles são feitos para ser. Pois é, não acredite quando te disserem que existe zona de conforto para o brasileiro. Acho que essas duas expressões, zona de conforto brasileiro, não combinam com a mesma frase. E eu abri esse podcast falando uma frase que uma amiga minha, brasileira, que mora aqui na Suécia, onde eu moro há quase 4 anos, me trouxe em um café. A Suécia, pessoal, é um país com fama e com indicadores de primeiro mundo. E depois que ela me trouxe essa fala, eu comecei a refletir sobre as mudanças culturais que até então não estavam tão claras para mim. Aqui na Suécia as coisas são diferentes mesmo. As pessoas conseguem aproveitar os espaços públicos, trabalham menos horas, gozam de um período de férias que pode chegar a 6 ou até 7 semanas dependendo da empresa. No Brasil, já reparou como a gente não consegue usar os espaços públicos sem medo, especialmente nos grandes centros? O quanto o entretenimento, a diversão acaba acontecendo indoor por conta da violência? Ou até mesmo a culpa que nós sentimos porque invariavelmente você vai ser abordado por alguém que precisa de ajuda e pode ser que naquele momento você não possa ajudar? O quanto a carga horária é maior e o quanto o período de descanso é menor? Porque as estruturas de fato não funcionam como deveriam e roubam o seu tempo diariamente sem você sequer perceber. Aqui, os jovens fazem anos sabáticos, quase como algo natural. Um ano de sabático é um período que você tira para viver, para viajar, para curtir, para conhecer o mundo. Tipo o que acontece no filme Comer, Amar e Rezar, sabe? No Brasil isso é tão raro. As pessoas que eu conheço que fazem sabáticos fazem isso depois de uma longa vida trabalhando ou até mesmo de algum burnout ou algo que as obriga a parar. Muitos trabalham em empregos aqui na Suécia que no Brasil possuem valor social menor e quer saber de uma coisa? São muito bem remunerados por isso e são respeitados. Não há aqui uma diferença salarial astronômica como existe no Brasil e por consequência o que se existe é uma sociedade mais horizontal. Sabe que aqui, logo quando eu me mudei, eu estranhei muito o fato de ver muitas mulheres jovens tendo filhos. A maternidade na bolha de quem está no corporativo no Brasil é adiada até onde é possível. Afinal, todo mundo sabe que haverá reflexos na carreira. Na Suécia é ao contrário. Não pega mal nem prejudica a carreira. Além de existir licença parental de 480 dias para ser dividida entre o casal, sendo que o pai precisa tirar 90 dias, o que diminui a disparidade de gênero. A minha amiga ela tinha razão e despertou em mim algo que eu mesma nunca tinha percebido. No Brasil, nós somos sobrecarregados mentalmente com muitos problemas estruturais, questões do Estado que são jogadas sem pudor no colo do indivíduo. Ele que lide, que suporte, que dê conta, afinal, basta força de vontade. Não é? Aqui eu tô sendo irônica. Um exemplo prático da sobrecarga na realidade brasileira. Para chegar ao trabalho, um tema inclusive muito em voga, já que há aqueles que defendem a volta ao presencial, justificando a produtividade, a cultura, enfim. Antes de sair de casa, você provavelmente precisará esconder o que tem de valor. Andar vigilante para evitar a violência, seja ela física ou sexual. Se deslocar por entre a ausência de estruturas. Uma rua sem asfalto, um ônibus superlotado, um transporte sem ar, se corroer ao ser confrontado diariamente com a ausência de retorno pelo dinheiro pago, que não é pouco. Sua cabeça não chega fresca no trabalho. Esse tempo do deslocamento, que não costuma ser pouco, não foi aproveitado. Não deu para relaxar, aproveitar a vista, estudar ou ouvir um podcast. Além de outras sobrecargas, como por exemplo, o medo individual vivido no coletivo de perder tudo, fruto de uma economia instável e de uma memória familiar que foi transferida a você. Também há o medo de precisar de um serviço
serviço público, de adoecer gravemente e não ter vaga em um hospital, medo de ficar sem emprego, sabendo que o seguro não salva ninguém e que o período de recolocação pode ser extenso. E quem, no Brasil, pode ficar sem trabalhar? A sobrecarga invisível para tentar mudar a própria situação é grande. Se você quiser ascender, terá que trabalhar no contraturno, nos fins de semana, vai ter que fazer das tripas coração para tentar fazer alguma reserva financeira e buscar, assim que possível, não ficar muito nas mãos do empregador. Afinal, alguns abusam justamente por ter a consciência da situação econômica do país. E não é à toa que estamos no ranking dos países mais ansiosos e depressivos do mundo. A cabeça pesa. Talvez esse não seja o podcast motivador que você esperava, mas sabe, eu gosto muito de olhar as coisas em perspectiva e eu não falo isso tudo pra você pra endeusar a vida no exterior, até porque não acho que a gente deve romantizar isso e também porque não existe país perfeito sem problemas e também nós temos muito a ensinar aos suecos, mas pra realmente trazer uma perspectiva, algo que eu só fui ter agora com essa oportunidade e que me ajudou a compreender um pouco desses pesos invisíveis. É quando a gente se dá conta da nossa realidade em perspectiva que a gente consegue ter um olhar de mais compaixão com a gente. Nunca houve zona de conforto. Nós crescemos no desconforto e somos forjados para vencer. Conseguimos assim perceber também o quanto nós avançamos diariamente apesar das dificuldades, o quanto o profissional brasileiro faz muito com pouco. E, inclusive, esse é um dos nossos grandes diferenciais perante profissionais do mundo todo. E o quanto é importante, principalmente, estudar e desenvolver uma consciência política para a gente mudar o Brasil. Sem informação, a gente realmente acredita que está tudo nas nossas mãos. Não está. Muitas coisas de fato estão, tá? Como, por exemplo, fazer o nosso melhor, ter senso crítico, cobrar das instituições e, principalmente, cuidar de nós mesmos no caminho, não adicionando a sobrecarga que vem do discurso sem reflexão, porque senão a gente se sente realmente o pior dos piores. Eu tava quase esquecendo um dos grandes aprendizados que eu tive com os suecos. No Brasil, nós espelhamos muito um modelo norte-americano de viver para trabalhar. E aqui, eles trabalham para viver. Talvez, pela ausência de condições estruturantes, a gente não consiga implementar 100% dessa cultura sueca. Mas a gente consegue, talvez, eliminar a culpa perante os poucos momentos de descanso. Porque esse discurso do tem que sair da zona de conforto, tem que fazer mais, tem que fazer melhor, tem que acordar, dormir enquanto eles dormem. Sei lá, você sabe do que eu tô falando? Aquele negócio de foguete não tem ré, e seja uma máquina e vai pra frente e produz o tempo todo. Faz com que a gente sinta culpa e se cobre perante os momentos de descanso, os poucos que a gente tem. E aí é difícil, né? Porque a gente entra naquele looping que a gente até comentou em um dos episódios da primeira temporada. Cansada demais para trabalhar e culpada demais para descansar. Aí não dá, né? Então, que a gente também use um pouco dessa inspiração desse episódio para se permitir um pouco mais o descanso quando possível. Se esse episódio despertou em você novos insights, outras perspectivas, significa que eu fui bem sucedida na minha missão. Então eu peço que você avalie esse episódio com 5 estrelas. Isso ajuda o meu trabalho a ser mais conhecido, mais divulgado. E peço para que você também compartilhe esse episódio com alguém que precisa ter essa nova perspectiva que você teve. Assim, mais pessoas acessam e, por consequência, podem ter relações melhores com o próprio trabalho. Te encontro no episódio da semana que vem. Até lá!